Oi, gente! O vídeo de hoje é para trazer uma resenha super legal sobre uma esponja que está causando um monte de polêmica aí na internet, que é a esponja de silicone. O vídeo de hoje estreia um quadro aqui no canal que vai se chamar Isso Presta Mesmo? É um quadro que tem a função de fazer com vocês uma resenha rápida e prática para mostrar se alguns tipos de produtos que vão ser lançados no mercado presta ou não presta. Na verdade, para ajudar vocês a fazerem boas compras, certo? E para eu poder expor um pouquinho da minha opinião sobre cada produto, já que muita pessoa me pergunta também, principalmente as minhas alunas, pelo fato de eu também ser maquiadora profissional. Então vamos ver o tema de hoje. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa esponjinha aqui, ó, que tá causando maior polêmica no mundo da maquiagem, que é a esponjinha de silicone. Eu já adianto pra vocês que eu não fiz questão de ver vídeo nenhum, então eu não quis ver a opinião de ninguém, nem ler post no blog. O único blog que eu li foi o blog oficial da esponjinha de silicone, certo? Para poder falar um pouco sobre o que ela é, sobre a minha opinião, livremente, sabe? Sem ser influenciada por nenhuma outra blogueira. Então já adianto para vocês que não tem influência nenhuma aqui, porque eu não vi vídeo de ninguém, nem vi opinião de ninguém a respeito disso. Essa é a minha opinião. Bom, então eu separei alguns tópicos para poder começar a falar sobre essa esponjinha. E o primeiro tópico que eu separei é o que é e o que ela promete. Bom, o que é essa esponjinha? Isso aqui nada mais é do que um aplicador de base, então serve para aplicar produto na pele. E o que ela promete? Bom, ela promete aplicar a base sem que você precise sujar a sua mão, dando a mesma textura, o mesmo acabamento que você tem com as mãos, certo? E além do mais, a coisa principal que ela promete é que ela vai economizar a sua base. Sim, queridos, ela vai economizar a base. Então, isso é o que tem lá no site oficial da Silisponge. Então, o site oficial de quem inventou, de quem lançou, tá lá explicando tudo direitinho. Se vocês quiserem, é só pedir pro Google Tradutor traduzir, porque tá em inglês. Mas, tranquilamente, dá pra você traduzir e ver que lá tá informando isso. O próximo tópico é, e aí, ela facilita a aplicação? Bom, eu achei a aplicação super normal com ela, super tranquila. Eu acho que o formato dela não me atrapalhou em nada, muito pelo contrário, pelo fato dela ter esse formatozinho aqui um pouco mais arredondado na ponta, eu acho que isso me ajudou, principalmente a encaixar naquelas regiões que são menores e que tem mais, que geralmente a gente tem mais dificuldade, como o canto dos olhos, aqui abaixo das olheiras, do ladinho do nariz. Então eu acho que essa esponjinha nesse formato foi excelente, foi muito bem pensada para conseguir alcançar todos os campos do rosto. E isso facilitou muito a aplicação. Outra coisa que eu achei interessante na aplicação é que a gente fica muito mais livre para aplicar a base. Então eu não preciso, como as outras esponjas ou como os pincéis, geralmente ter que dar batidinhas no rosto o tempo inteiro. Não, eu posso aplicar arrastando tranquilamente, que a base vai funcionar assim. Então, na verdade, a indicação mesmo do fabricante é que você aplique a base arrastando com a esponja e, por último, dê algumas batidinhas só mesmo para ajudar a pele a absorver aquela base. O próximo tópico é para falar sobre a textura que ela deixa na pele. O que eu percebi, né? Então, eu percebi o quê? Que na primeira camada ela ficou muito boa, sabe? Eu apliquei a base e ela ficou com um aspecto bem natural, bem, sabe, bem bonito mesmo na pele. Claro, não cobriu todas as minhas imperfeições porque a base tem esse teor leve, ela é uma base leve. Eu já sabia que não ia cobrir todas as minhas imperfeições. Porém, o que eu senti na segunda aplicação, ou seja, criando uma segunda camada? Eu percebi que se eu arrastasse muito a base, ela começava a tirar muita base de um local e colocar para outro. Ou seja, algumas partes do meu rosto ficava com base, muita base concentrada, outras partes ficava com menos, e isso já não me agradou muito nesse aplicador. Então, o que eu preferi? Eu descobri que é melhor você fazer a segunda camada dando batidinhas, certo?
Mas aí a gente cai num outro quesito, que quando você começa a dar batidinhas na pele, como essa esponja ela não absorve nada, apesar de ter esse nome de esponja, né? Mas é só para facilitar a nomenclatura, porque ela não absorve nada, então não é uma esponja de fato, ela é de silicone. Então, como ela não absorve, ela também não consegue dar um acabamento bonito quando você tem uma quantidade de base maior no rosto. Então eu percebi que na segunda camada já foi um pouco mais difícil aplicar, certo? A aplicação já me deu mais trabalho e o acabamento não ficou tão bom assim. Bom, e falando em acabamento, eu percebi que, como eu disse, na primeira aplicação, se você vai usar uma base, só uma camada, sei lá, para o seu dia a dia, até dá para você finalizar com essa esponja aqui e acabou, não precisa de mais nada. Porém, se você quer uma cobertura maior, se você quer construir camadas, aí eu percebo que o acabamento ele fica ruim se você deixar só com essa esponja aqui. Ele não fica um acabamento legal, não fica um acabamento bonito. Então, o que é recomendado é que você use a esponja para aplicar a base, essa esponja de silicone, e depois venha com uma esponja comum ou então com um pincel para poder dar acabamento à pele. Tá certo? Então, para você poder fazer aquele efeito de pele polida, da pele bem lisinha, bem bonita, aquela pele de boneca, você não vai conseguir só com essa esponja aqui. Você precisa de um outro acessório para poder te dar esse acabamento. Então, e quando o assunto é economia de base, o que é que acontece com essa esponja aqui? Bom, eu percebi que realmente ela economiza base, sim. Eu geralmente aplico... quando eu uso a minha base, que foi a base que eu usei para teste, foi a base da Maybelline, e é uma base mousse e ela vem assim com pump. Geralmente, se eu for aplicar com esponja comum, eu costumo gastar uns 3 a 4 pumps para poder ter uma cobertura decente no meu rosto todo. E já com a esponja de silicone, eu consegui aplicar com somente dois pumps. Por que isso acontece? Porque realmente, como ela não absorve nada, não fica nenhum produto aqui na esponja, sabe? Aliás, fica muito pouco, né? Mas fica um resíduozinho. Mas assim, de qualquer forma, ela não absorve nada. Então, todo o produto vai para sua pele, a sua pele que absorve todo o produto. Então, se você gasta, sei lá, a quantidade que é correspondente a uma moeda de 10 centavos de base, para você poder aplicar no seu rosto todo, você vai gastar muito menos com essa esponja aqui, do que com um pincel kabuki, do que com uma esponjinha, porque esses outros acessórios todos, eles absorvem muito produto. Então, realmente eu percebi que foi diferente a qualidade com essa esponja aqui. Um outro tópico importante sobre essa esponja é a questão da higiene. Isso eu amei nesse aplicador, porque assim, como ele é de silicone e não absorve nada, eu vou e consigo lavar ele a cada aplicação. Então eu terminei de usar, eu posso lavar e secar e usar de novo logo em seguida. Pra mim que sou maquiadora, isso é maravilhoso, certo? Porque eu vou estar economizando a minha base e eu vou estar utilizando várias vezes essa esponja, sem precisar de esperar um tempo para lavar ou ter que ter todo o cuidado de não estar lavando sempre por conta da durabilidade. Então, assim, a higiene dela é maravilhosa, porque eu posso lavar quantas vezes for ao dia e quantas vezes eu quiser lavar no mês eu posso. Não tem essa questão de, se eu lavar muito vai estragar logo, vai ficar ruim cedo. Não. Como ela é de silicone, não tem muito o que se importar com isso. Então, a higiene dela é maravilhosa, facilita muito, ajuda a vida da gente, principalmente de quem é maquiador. E já que a gente falou dessa questão de higiene, uma coisa que interfere muito é a durabilidade, né? Na verdade, a higiene interfere muito na durabilidade. A gente percebe que com as esponjinhas normais, quanto mais a gente lava, mais elas vão ficando velhas mais rápido. E assim, você lava umas 10 vezes, quando chega no final disso, ela já tá um farrapo, né? Ela começa a descascar, ela começa a abrir e de repente não serve mais, você tem que jogar fora, tem que comprar outra. Com essa esponja aqui, não tem isso. Como eu disse, você lava 10 vezes e não se importa com a questão de ela vai partir, ela não vai suportar, ela vai estragar. Não, ela é super maleável, tá? Então não tem essa questão não, ela é muito simples de você lavar, você pode esfregar, você pode passar sabão, quantas vezes você quiser o dia, que a durabilidade não vai afetar tanto.
isso aqui, pela quantidade de vezes que eu já lavei, eu sei que vai durar horrores na minha mão, porque até hoje ela parece que está novinha, tá do jeito que eu comprei. No dia que eu comprei ela veio exatamente assim, e eu já lavei várias vezes. Uma outra questão que as pessoas sentem dúvidas e eu vejo que todo mundo me pergunta é se dá para esfumar corretivo com ela. Então, por exemplo, quando a gente faz aquele contorno Kardashian, né? Se dá pra gente vir com essa esponja aqui e esfumar. Olha, dá pra gente ir dando batidinhas e acaba que fica um efeito legal. Mas como eu falei, quando você tem muito produto na pele, essa esponja aqui não consegue te dar um acabamento bonito. Então não adianta. Eu sinto sempre a necessidade de depois vir com a Beauty Blender, com uma esponja normal, ou então com um pincel para poder finalizar o acabamento, para poder ficar aquele acabamento bonito de pele polida. Então não tem jeito, eu não acho isso aqui recomendado para se dar acabamento na pele. Então assim, dá para esfumar o corretivo? Dá, mas ele não fica com um acabamento tão bonito assim. E sobre o custo-benefício dessa esponjinha? Bom, vamos lá. Eu comprei essa esponja, ela me custou R$19,90. Foi numa lojinha aqui na minha cidade. Como eu estava muito agoniada para experimentar, eu nem fiz questão de pesquisar preço. Eu achei que foi um preço legal, assim, sabe? Eu queria testar logo e no dia que eu fui comprar, ainda para completar, só tinha ela na loja. Então eu decidi que ia comprar ela mesmo. E depois eu fui pesquisar os preços, eu vi que no Mercado Livre tem algumas de 18, tem outras de 16, o preço mais barato que eu encontrei foi de 16. E vi também que assim, nos sites do exterior você consegue mais barato, por exemplo, o AliExpress, o Wish, você consegue em preços mais em conta, dá para comprar por $1 e pouquinho, então vale a pena, porém, já sabe, você tem que esperar meses e mais meses para chegar o seu produto na sua casa. Então, assim, em vista do custo-benefício, eu vou considerar o preço em que eu paguei, tá? R$19,90. Eu achei que vale a pena, porque comparado às outras esponjas, que como eu falei, tem uma durabilidade menor, ela ainda é mais barata. Porque veja bem, uma Beauty Blender, por exemplo, se você for comprar numa loja aqui no Brasil, ela custa no mínimo R$20. É um preço, uma Beauty Blender oficial não, mas eu digo assim, uma daquelas que imitam a Beauty Blender, sabe? Uma daquelas que são fofinhas e bem macias, bem maleáveis, elas custam por volta disso aí, de R$20, uma esponjinha daquela. E você sabe que ela não vai durar muito, porque, como eu disse, com o passar do tempo você vai lavando e ela vai estragando e perde cedo a validade, digamos assim, e essa aqui não, sendo que ela é por um preço até um pouquinho menor. Então, eu acho que o custo-benefício dela é interessante sim, principalmente se você estiver disposto a esperar o tempo necessário até chegar e vir um produto do exterior, porque você paga mais barato ainda. Então, vamos ao resultado final dessa resenha, né? Vale ou não vale a pena comprar esponja? Ó, na minha opinião, vale a pena comprar esponja se você tem em mente que você não vai ter o acabamento perfeito. Então, você sempre vai precisar de um pincel ou de uma esponja a mais para fazer esse acabamento e que realmente ela economiza a base. Então, assim, por que eu acho que vale a pena? Porque uma coisa equilibra a outra. A primeira vez que eu fui usar, eu fiquei um pouco triste e falei, eu acho que eu não gostei muito dessa esponja por conta disso, por conta da questão do acabamento. Então, assim, não ficou a coisa que eu estava esperando, não ficou tão bonita, acabou ficando base concentrada demais de um lado e do outro não tanto. E eu fiquei um pouco insatisfeita. Mas depois, quando eu fui ver lá no site oficial da Silly Sponge, eu vi que realmente eles falam isso, que para você fazer um acabamento bonito, um acabamento perfeito, você depois tem que dar acabamento com outro acessório de maquiagem. Então, assim, só essa esponja não basta. Mas por que eu acho que ainda assim vale a pena, mesmo você tendo que ter outro produto? Porque ela economiza muita base, gente, isso é fato. E eu, que sou maquiadora, toda vez que eu vou maquiar uma cliente, eu tenho que ter vários pincéis de língua de gato, né, que é um dos pincéis que economiza mais base, ele não suga tanto produto. Ou então vários Dual Fibers, que também é outro tipo de pincel que não economiza tanto, não suga tanto produto. Então, eu uso primeiro esse pincel para poder espalhar a base. Depois que eu espalho a base no rosto, é que eu venho dar acabamento com um pincel kabuki ou então com uma esponja.
E aí o que acontece? Eu tenho que ter vários pincéis, porque se hoje eu vou maquiar uma cliente que é negra e logo em seguida vou maquiar uma cliente que tem a pele mais clara, eu não posso misturar uma base com outra nem usar o mesmo pincel de uma e outra. Então eu tenho que ter vários pincéis desse. E com uma esponja dessa, esse problema acaba, porque eu uso essa esponja para aplicar a base, dou meu acabamento com a minha esponjinha normal e depois em seguida, logo em seguida, eu posso lavar ela com água e sabão e tá pronta para usar em outra pessoa. Então é muito prático, para mim é muito prático. Sem falar que ela economiza mesmo o produto, porque não fica produto nenhum aqui, ela não absorve nada. Então para mim também que tenho que usar várias bases todos os dias, eu acabo economizando mais com essa daqui. Sem falar que eu compro uma e para mim já me satisfaz bastante. Né? Não preciso comprar vários, como é o caso do pincel. Eu preciso ter vários porque eu sou maquiadora. E com essa esponja não, basta uma. Então assim, se você tem isso em mente e você vê que também para você vale a pena para o seu tipo de uso, aí tudo bem, você compra. Mas se você é aquela pessoa que só se maquia em casa e para você, sabe, o pincel tá bom, ou então seus dedos também, né? Você pode aplicar a base com o dedo, com a mão. Então, se sua mão também tá sendo legal para você, tá dando um acabamento ok, então tudo bem, permanece assim. Mas eu acho legal a ideia da esponja, em vista que ela tem esses dois lados, mas eu achei bem interessante a esponja. Então foi isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Lembrando que essa é a minha opinião, como eu falei, então existem várias outras opiniões aí, e é isso que eu acho legal de ter no YouTube, né? Tem várias pessoas falando a mesma coisa, o mesmo tipo de resenha, cada pessoa dá sua opinião e é uma opinião diferente, e isso faz com que a gente realize compras mais certeiras, né? Principalmente quando tem essa questão de resenha mesmo. Então isso, pelo menos eu, quando quero comprar alguma coisa, eu saio pesquisando todo mundo lá pra ver o que todo mundo tá falando, pra eu poder pesar se pra mim vale a pena também. Então, tenha em mente que pra mim valeu a pena comprar esponja, não me arrependi, compraria de novo, mas tenha em mente que para você também possa ser que não seja assim, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de avaliar o vídeo clicando em gostei. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos desse quadro e de outros, tá bom? Um cheiro para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.